A paz do Senhor para os meus queridos e amados e para todos aqueles que estão assistindo esses vídeos. É uma grande satisfação estar aqui nesta manhã, né? Também desejando para todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Que seja um ano repleto de boas vitórias, né? De sonhos realizados, que Deus entre na casa de cada um de vocês com providências, né? Sonhos que estão desfalecidos, que venham a ser removidos, né? Através da palavra, que o Senhor venha ressuscitar aqueles que estão necessitados, precisando de algo da parte do Senhor, que o Senhor entre com providência. Então, para todos vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Meus amados queridos, nessa manhã eu vou deixar aqui uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 11, João 11, versículo 1, né? É uma passagem, meus queridos, bem conhecida, né? Fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Dizer que essa mensagem, meus amados, vem trazendo para nós uma grande experiência, né? Uma grande confiança da parte do Senhor, né? Quando Deus ele fez quando Jesus foi ao encontro de Lázaro. Então diz assim, meus queridos amados, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o unguento e lhe tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer ao Senhor: eis que está enfermo aqueles que tu ama. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. No capítulo 25, meus irmãos, diz assim: diz-lhe ao Senhor: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus amados queridos, né? Deixar só aqui essa passagem de Lázaro, que o irmão já conhece essa realidade. Meus amados queridos, Lázaro, dizemos para aqueles que o que é para vocês um relacionamento, né? Um relacionamento, o que você acha, o que você tem sobre um relacionamento, o que é profundidade de relacionamento para vocês, porque aqui nesse relacionamento de Jesus por amor à família de Lázaro, né, era um impacto tão forte, né, que Jesus ele chorou, né, quando soube a notícia que Lázaro tinha morrido, né. Lázaro, meus queridos, ele morava numa cidade, numa aldeia chamada Betânia, né, localizada na antiga cidade, né, das costas do Monte das Oliveiras, né. Era um caminho de Jericó, perto da cidade santa, 3 quilômetros de Jerusalém. Lugar tranquilo de descanso dos amigos de Jesus. Significado do seu nome, Lázaro Elisã, Deus ajuda. Significado, né, meus amados, aqui da pedra do sepulcro dos mortos, localizava da caveira, né, no mundo dos mortos e dos vivos, que pertencia ao corpo de Lázaro, né. O corpo de Lázaro cheirava mal há 4 dias, né, em descomposição. Então, assim, meus amados, João ele escreve essa história de um jantar na casa de Simão, né? Onde as irmãs de Lázaro participavam e um dos suas irmãs ungiu os pés de Jesus. No Evangelho de João, no Novo Testamento, Lázaro representava a figura da história, onde o texto diz que Lázaro estava doente, né? Eu vendo aqui, meus amados, né, que significa que Betânia significa casa dos pobres.
Vendo aqui, meus amados, que é de uma enfermidade profunda, Lázaro a Bíblia diz que Lázaro ele adoeceu de uma enfermidade profunda, né? A Bíblia realmente não relata que enfermidade era essa, apenas que Lázaro estava enfermo. Mas estudamos, né, os contextos bíblicos e as histórias né, do Evangelho, da palavra, descobrimos que podemos ser, né, uma suposição que Lázaro poderia estar com uma febre muito forte, né? 39 graus de febre, né? Que já é uma convulsão, que era uma febre muito profunda, né? Na enfermagem, né, na enfermidade, no contexto dos estudos da palavra, a febre era uma febre muito profunda que Lázaro tinha adquirido naquele período, né? Naquele período, né? Ou também pode ser uma lepra que ele pode ter adquirido, né? A Bíblia não relata fisicamente, né? É, o que seria diagnosticado sobre essa morte de Lázaro, né? A observação, meus amados, nas características do texto da Bíblia, quando morre uma pessoa, a Lázaro poderia ter na época, uns 30 anos, era jovem, né? De 30 a 40 anos, né? As características de Lázaro nessa passagem, né? É, Nós estudamos a palavra, né, com os contexto bíblico sobre a morte, que vemos sobre uma passagem, né, nossos estudos de enfermagem, que a morte, né, significa um corpus esquelético, né, que ele perde toda a sua função, né, toda a sua função de agitamento, né, o corpo ele paralisa. Então, a morte, ela significa isso, né? Um corpo que ele não se reproduz mais. É a morte, né? E aqui na passagem bíblica, né, no propósito da morte de Lázaro, foi uma morte instantânea para que as pessoas vieres a crer que Jesus ele era a morte e a ressurreição, né? Quando Jesus chegou em casa de Marta, já quando Lázaro tinha morrido, já estava já 4 dias que Lázaro já estava, o seu corpo já estava em composição, né? É, Jesus ele foi até o encontro de Lázaro e disse para Maria e Marta, onde está o corpo de Lázaro? E elas levaram Jesus até o corpo, até o sepulcro onde estava Lázaro, né? Que foi tirado daquela pedra, né? Como eu já falei que o significado da pedra era o mundo dos mortos. E quando ele disse, Lázaro, saia para fora, foi uma cena impactante, né, para aquele povo, né? Uma cena que jamais existiria em toda a sua província, né? Quando ele disse, Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu, né? E Lázaro foi tirado daquele monte dos mortos e ressuscitou. Então, meus amados, eu digo para você nessa manhã que o seu sonho não morreu. Seu sonho pode ser, seu sonho se ressuscitaram, né? Que Jesus ele ressuscitou Lázaro, né? De muito difícil na nossa área da saúde, um corpo se locomover, né? Com 4 dias já está em decadência o corpo, né? E Lázaro já cheirava mal há 4 dias, né? E o Senhor ressuscitou Lázaro. Então, meus amados, para Deus nada é impossível. Creia que os seus sonhos não foram cancelados, o seu sonho não foram os mortos, né? Não foi morto, que ele vai ser ressuscitado. Então, eu desejo para você nesta manhã, né, essa mensagem de Lázaro, que vocês venham compartilhar essa mensagem, né? Venha se inscrever neste canal, viu? É só apertar o link, onde tem se inscrevam, viu? Vocês são um presente de Deus, compartilhe, né, os vídeos, que os vídeos estão entrando em suas casas, né? Sei que Deus está salvando vidas, está curando os enfermos, né? Está entrando com providência de salvação e providência de solução em cada vida de vocês.
Que Deus abençoe a cada um de vocês, é, que vocês venham compartilhar junto comigo esta obra, que esta obra não é minha, esta obra é do Senhor. Que Deus abençoe.